Salve, salve, Mitu! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas aqui para a 28ª rodada. Então já peço a você, galera, como sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Tá aí a nossa mitada, nas últimas 4 rodadas, no mínimo em duas a gente passou dos 100 pontos, outra foi 81. Então assim, a gente vem muito bem, então assim, pega as dicas da gente, né? Vem tirando dúvida da galera no direct lá no Instagram. Beleza? Já convido você também a seguir lá, tá? Toda rodada a gente tira dúvida no direct. Então, galera, vai apoiar nosso canal aí, seja membro. A gente tá mitando, beleza? Vamos começar nossas dicas aqui, né? Lembrando que a rodada só fecha sábado, né? E a gente vai saber das escalações aí do jogo do Palmeiras e Atlético, né? Palmeiras e Atlético. Lembrando também, galera, que na próxima semana, no outro meio de semana, tem Copa do Brasil, então semifinal, então Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, alguns desses times podem vir poupar, então se você for escalar jogadores desses times aí, fica de olho, tá? E aqui foi nosso time, né? Só o Reinaldo que não foi muito bem, né? Mas a gente apostou ali, quem sabe no Flamengo reserva, né? E eu não coloquei ninguém do Inter na defesa, que é o que faltou, né? O lateral esquerdo lá. Mas é isso aí, vamos vender nosso time aqui. Nessa rodada aqui tem muitos meias, galera, muitos meias mesmo, tá? Pro gol, pra rodada a gente tem o Everton do Palmeiras, principalmente se o Atlético for com time reserva, né? O Palmeiras vem numa crescente aí, o Everton pegando muita bola, né? Vem na sequência aí de 4 SG, né? Você tem o próprio Cássio aí, que sempre faz boa pontuação, mas eu vejo dois goleiros aí com potencial também de SG, né? O João Ricardo, né? Do Fortaleza. Fortaleza aqui perdeu aí a semifinal, a Sul-Americana, né? Perdeu, saiu fora da Sul-Americana pro Corinthians. Vem tomando gol, vem aí mal, né? Mas eu vejo o João Ricardo aí com chance de SG nessa rodada. Outro goleiro aí para SG também é o Rocher do Internacional. O Internacional com uma crescente aí, né? Vem melhorando, então vejo esses dois goleiros aí também com boas opções. E o próprio John, né, do Botafogo, ele não é o líder do campeonato, né? Uma das melhores defesas e mais usado o Fábio, né, que o Thiago Silva deve voltar. E na maioria dos jogos que ele vem jogando, vem conseguindo SG. Por enquanto eu vou aqui no João Ricardo, tá? Reserva, vou colocar o próprio Roger, que os dois são minha dúvida, né? Nessa rodada. Quem quiser ser mais ousado, vai no goleiro do Botafogo, né? Na lateral a gente tem como a gente deixar de fora o William, né? É um cara que vem pontuando muito, né? E outra coisa, o Vasco joga com o David ali pelo aquele lado ali, que David sempre explora muito aquele lado ali. Também Lucas Piton sobe bastante, ou seja, mais chances de desarmes ali pro William, né? Que é um campeão de desarme na temporada. Outros laterais aqui, na minha opinião, tem o próprio Marcos Rocha, né? Marlon também, né? É outra opção. Outro lateral aqui, na minha opinião, Bernabé, do Internacional. Esse cara aqui tá jogando demais. E além no último jogo ele não pegou, né? SG, foi 3 a 1, São Paulo perdeu, né? No caso o Inter ganhou 3 a 1, perdeu a SG mesmo que fez 7,60, então vou estar deixando no nosso time, porque ele também vem finalizando, né? Vem finalizando, então o Wellington mais ousado. Você também tem o Vitinho aqui, que é uma boa opção, tá? João Lucas também, né? O Bragantino costuma ceder bastante desarmes aí. Então o João Lucas é um cara que vai pro embate, então ele consegue bastante desarme. E Felipe Jonathan, na minha opinião, é uma baita opção também para rodada, tá? Felipe Jonathan aí, gosto muito. Felipe Jonathan, né? Que é um cara também muito ofensivo, lateral ofensivo, que vai, finaliza, né? Sofre muita falta, consegue alguns desarmes. Então, ele, por exemplo, aqui, ele tem 17 desarmes em 17 jogos, mas assim, ele não é que ele consiga tanto desarme, mas ele constrói a pontuação dele de média básica com finalização, né? Com sofrendo faltas. Então eu vejo ele como uma boa opção também aí, tá? Na lateral aqui, eu vou colocar aqui o próprio Felipe Jonathan, tá? É um jogador bom de cartola, tá? Na defesa, galera, quem quiser usar com o Thiago Silva, tá? Mas é um cara que não desarma, só tem 7 desarmes aqui em 8 jogos, menos de um desarme por jogo, tá? Claro que o Atlético Goianiense é um time que tem uma característica de ir para sempre querer jogar, né? E às vezes cede muito desarme, então ele pode conseguir alguns. E Gustavo Gomes, na minha opinião, que voltou a pontuar razoavelmente bem, né? Fez 3,40 de média básica.
Vamos estar colocando aqui no nosso time, tá? O Murilo também é uma boa opção. Outros zagueiros aqui, o Bastos também e o Alexander Barbosa, eu vejo também como boas opções. O próprio Vitão aqui, eu vejo como uma opção interessante também, que o Vitão consegue alguns desarmes, né? E também aqui o Brits, tá? Mas o Brits tá, se eu não me engano, tá em dúvida se joga ele ou o Tinga voltou a jogar, então o Tinga é o dono da posição. E aí o Fortaleza vai precisar vencer esse jogo, porque vai dar uma resposta, então talvez jogue com o Tinga, né? Para um time mais ofensivo, né? Correndo por fora aí também o lateral, o zagueiro aqui do Bahia, né? Gabriel Xavier. Talvez ele tem boas pontuações, você vê o gráfico dele aí. E, e eu acho que são esses aí, na minha opinião. Por enquanto eu vou colocar o zagueiro aqui do Botafogo, que eu não tô com ninguém na defesa do Botafogo, tá? Só não olhei aqui ao lado que o Grêmio cede mais, tá? Mas eu vou colocar o Alexander Barbosa, tem um pouquinho mais de desarme. Na defesa, os reservas eu vou colocar o Vitão aqui de Internacional, tá? Meio de campo, galera, meio de campo essa rodada tá muito difícil de escalar, tá? Muito bem é bom, porque por causa disso aqui, ó, você tem aqui, ó, o cedimento de gols do Criciúma e do Cuiabá, tá? De gols. E se for analisar a assistência aqui, ó, o Criciúma também cede bastante, tá? Então assim, um Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, que a gente não sabe quem imita geralmente quem imita no Bahia, né? Mas geralmente é o Tassiano, né? Que faz mais regular nessa situação, tá? Se posso analisar aqui por áreas, não tem assistência, né? Gols também, já gol já muda. Então assim, Matheus Pereira, pensando no Matheus Pereira, o Vasco não ceder muito gols para meias e poucas assistências, né? Mas a chegada aí do Fernando Diniz pode mudar isso aí e tal. O Juventude cedendo aqui também para meia, né? Assistência. Então você tem muitas opções, tá aí. Uma delas é o Arrascaeta, que a gente pode deixar de fora do time, é um cara. O Flamengo ele foi poupado mesmo no final de semana, vai jogar pela Libertadores ainda. Tô gravando esse vídeo aí dia 25, né? Ele vai jogar pela Libertadores ainda, então na outra semana tem Copa do Brasil, talvez o time não vá poupar no final de semana, porque o Flamengo já está um pouco atrás no brasileiro, então se caso sair na Libertadores, vai ter que tentar dar o foco no brasileiro também, né? Então a Arrascaeta é uma boa. Alan Patrick, galera, também vejo. Nunca gostei muito dele, pra falar a verdade, mas assim, ele vem jogando muito bem no jogo que não valeu pro Cartola, ele foi muito bem. Então, e nos últimos dois jogos também aqui, ó, pontuou muito, né? Então tá colocando ele aqui, pega o Vitória aí que costuma ceder. Cara, Garro é uma boa opção também, tá? Nos últimos quatro jogos aí, aqui tá o 3, mas na Sul-Americana ele entrou aí, foi uma jogada aí já do terceiro gol do Corinthians, né? É um cara que tá jogando demais, então mas é um jogo extremamente difícil contra o São Paulo. São Paulo é um time que não vai fazendo muitos gols, mas também não vem tomando, exceto o último jogo contra o Internacional, né? Que o time jogou com o time reserva, mas aí é clássico, né, galera? Contra o Corinthians, né? São Paulo leva muito a sério. Mas garra aí, pode ser uma surpresinha boa, tá? Felipe Antes também a gente colocou na última rodada, né? Teve o Maurício, ele foi até melhor. Aí a gente tem Matheus Pereira, que é um cara que não vem pontuando muito bem nos últimos jogos, deu uma caída. Mas assim, o Vasco deixa finalizar bastante, né? Melhorou um pouco, melhorou, mas eu não sei, não passa muita confiança pela situação que ele vem jogando nos últimos jogos. Mas o Fernando Diniz chegou, já disse que ia melhorar o Matheus Pereira e tal, né? Então, vou estar colocando aqui no nosso time. E por último, galera, no nosso time aqui, eu vou estar colocando o Arias, tá? Porque o Fluminense, Arias vem jogando bem nos últimos jogos, fez 8,30 de média básica no último jogo contra o Botafogo, né? E o Atlético Goianiense é o último colocado, né? Então, vou colocar o Arias. Mas tem dois meias que eu falei no início aí para vocês, nos seus dados, que me chama muita atenção. É o Pochettino do Fortaleza, tá? Do Cuiabá, que também tá lá embaixo. E também o Tassiano do Bahia, né? E correndo por fora aqui também, o próprio Matheus Henrique também uma média muito boa, né? Então assim, possa ser que nesse time aqui, nesse meia,
meio, né? Posso que apareça Tassiano, ou Pochettino, né, do Fortaleza, porque os dados estatísticos realmente são muito bons e são exatamente o Cuiabá que está na zona de rebaixamento e o Criciúma que fez muito mal no campeonato nos últimos jogos. Então assim, o Bahia precisando se recuperar da vitória, da derrota que sofreu por Fortaleza, né? Então assim, tem tudo, tem muitas possibilidades para eles, né? Então a dúvida fica grande aí nesse meio de campo aí. Ano passado a gente tinha muito atacante, esse ano a gente tem muito meia, né? E no ataque aqui, galera, a gente tem aí o Borré, pra mim é praticamente unanimidade nessa rodada, até ele vem jogando muito, né? É um jogador que finaliza bastante. Então a média em casa com 9,30, né? Ó, 25 finalização em 12 jogos, ou seja, finaliza mais de duas vezes por jogo. Então Borré é uma baita da opção. Luiz Henrique também vejo com bons olhos, tá? O cara, é um cara que tem média básica, nos últimos 2 jogos aí fez gol, né? Vem, deu uma caída, mas depois voltou aí a pontuar bem. Claro que o último jogo foi praticamente dado aquele gol para ele, mas o cara mesmo assim faria aí 3,80, né? A médiazinha básica. Aí a gente tem o Wesley aqui, que o Verret sempre é bom, né? O Wesley é uma boa opção. Quem quiser até dobrar ali o ataque, eu vejo o Wesley, o cara joga muito, né? Eu posso pontuação dele aqui, né? Então, outro atacante aqui, boa opção é o Bruno Henrique, Romero, né? Romero tá uma fase extraordinária nos últimos jogos, né? Flaco Lopes também é outra opção. E também, galera, aqui o Igor Jesus, tá? O Igor Jesus aqui do Botafogo, do líder do campeonato. Esse jogo aqui ele fez 6 pontos sem gol, sem assistência. E aqui ele já entrou no segundo tempo, né? Então contra o Fluminense, foi poupado. Então, mesmo assim já fez 1,40, né? Então o cara deve ser titular nesse jogo, porque o Botafogo não está mais na Copa do Brasil, né? Então vai jogar pela Libertadores e depois vai focar no Brasileiro, tá? Então para mim são esses atacantes aí que eu falei, né? Breno Lopes também pode ser uma opção, né? Que ficou do banco aí no meio de semana. Então são esses atacantes aí, galera. O meio de campo aqui vou colocar Tassiano, né? É uma das minhas dúvidas, né? Porque os dados estatísticos realmente, cara, é muito bom para ele, tá? E no ataque aqui o Renato Kaiser, que o Luceiro tá, se eu não me engano, tá suspenso, não deve jogar, então ele deve ser o titular, né? Tá suspenso o Luceiro, não joga, então ele deve ser o titular ali. O Cuiabá também tomou muitos gols, né? Aí tem o Vojvoda, que é o Arthur Jorge mais ousado, né? Como treinador, e o próprio Abel. Fernando Diniz aí também é ousado. E acho que o melhor técnico para a rodada foi o Carvalho aí, do Internacional. Meu capitão aqui é o Borré, né, do Internacional. Igor Jesus também, dá para você colocar a bracelete nele. Mas é um jogo mais, teoricamente mais difícil, mas o Botafogo está jogando muito, então cabe aí. Lembrando que o jogo deve ser numa Garrincha, né, não vai ser no Engenhão, né. Então, praticamente campo neutro aí. Então é isso, galera. Nosso time, escalação confirmada aí, né? Eu acho que se tiver de mexer aí vai ser no meio, né? Poderia colocar aqui o goleiro internacional, né? E colocar o goleiro internacional para dobrar, colocar o Brito se fosse jogar, né? Para ter alguém de Fortaleza. Eu acho que na lateral eu não vou mexer. O Gomes também não. Então se poderia inverter aqui alguma situação. E no meio de campo aí tem essas duas opções. Tá sendo um pouquinho aí que eu vejo como baita opção. Acho que o Scarpa não seria outra boa opção, né? O outro meio do Palmeiras, mas é um jogo mais pegado, mais difícil entre eles ali, mais equilibrado. E também o São Paulo, né? Com o Corinthians é um clássico, é um jogo equilibrado também, difícil pra garra. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixe seu like, curta, compartilhe o vídeo e se inscreva, né? Valeu!